Bom, a tabela atual, na tabela do anexo 10, que é que ela trata dos parâmetros de uso e ocupação do solo municipal, ela é dividida em dois campos. O primeiro campo seria a questão das zonas, né? O primeiro campo, na verdade, ele é usos e o segundo campo de ocupação. A questão dos usos, ela possui vários usos através de letras, né? HU, HCH, HCl, então determinado zoneamento tem os usos permitidos, permissíveis e proibidos. O que acontece? Existem muitas observações. Para se fazer um sistema de computador que automaticamente libere o uso permitido em alguns locais e proibidos em outros, não pode ter muitas exceções. Ou seja, as exceções elas vão ter que ser ou colocadas como proibida ou colocadas como permitida. Através do nosso conhecimento e a implantação e a utilização desse anexo e dessas consultas que são feitas desde o ano de 2012, os técnicos da Casa do Empreendedor e do setor de planejamento da Prefeitura definiram o que poderá ser transferido do uso permissível para o permitido ou proibido através daquilo que é feito comumente a partir desde a aprovação do plano diretor. Então, o número de atividades permissíveis está sendo reduzido ao máximo possível. As que ainda continuarão, elas serão liberadas desde que o proprietário, o contador, assuma a responsabilidade dessa atividade nesse local. E também haverá consulta também aos órgãos da prefeitura se pode ou não pode existir naquele local. Mas o que está se prevendo? Está se prevendo a retirada dos usos nessa tabela, né? E ficariam somente nessa tabela principal do anexo 10 ficaria o zoneamento e a ocupação, né? Os parâmetros de ocupação urbana. Então, nós já fizemos uma nova tabela do anexo 10 com os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo municipal, no qual nós colocamos todo o zoneamento, colocamos todos os parâmetros urbanísticos atualizados, reduzimos o número de observações, né, que antes eram 58 observações, hoje nessa tabela nova passariam a ser somente 16, né, e juntamos, inclusive, as leis das APAs que foram regulamentadas também nessa tabela do anexo 10, para não ficar dois tipos de tabela para o mesmo assunto. Algumas que não têm parâmetros, né, foram colocados aqui, né, e aquelas questões que não há parâmetros urbanísticos. Os parâmetros urbanísticos são definidos pelo próprio Conselho e pelo órgão de planejamento do município. E reduziu bastante o número de observações. Nós colocamos que os usos permitidos, permissíveis e proibidos para cada zona de uso do solo estão previstos no anexo 12 desta mesma lei. Com a retirada dessa parte do anexo 10, nós também temos que fazer uma revisão do anexo 12. Qual é a relação atual? A relação atual, no anexo 12, que classifica as atividades de uso do solo com as letras aqui, ó, né? Com as letrinhas, C2, comunitário 2, comunitário 1, e nós já incluímos, no passado, a gente já teve que incluir os quinais, né? Que essas observações de vermelhos foram a inclusão que foi feita. Atualmente, o que a gente está pretendendo? Nós estamos fazendo uma relação de usos que não possuem quinais, que vão estar na tabela do anexo 12, na nova tabela, fazendo uma redistribuição de usos por meio dessas atividades principais, na denominação das atividades utilizadas pelo próprio IBGE, né? Então, o plano diretor está seguindo as regras do governo federal e também a estrutura destinada ao uso que é fornecida pelo próprio IBGE, e nós apresentamos uma tabela proposta que possui grupos, quinais, descrição, né, o tipo de uso, o zoneamento
e se a atividade é permitida ou permissível. Utilizando essa tabela do Excel, a gente consegue fazer uma tabulação para que essa tabela seja utilizada no meio eletrônico, no meio digital, né? É a possibilidade da consulta ser digital, consulta ser online, e que qualquer dúvida que as pessoas tenham, principalmente os contadores que utilizam mais essa ferramenta, elas possam ser dirimidas pelo funcionário físico, né? Não a máquina, né? E então ela ficou uma tabela muito mais amigável para se trabalhar, né? No anexo 12, ao invés de descrever todas as atividades, né? Elas são descritas a partir do grupo destinado do IBGE e a relação de usos com a descrição com o zoneamento permitido ou proibido. Para isso acontecer, nós também temos que fazer uma revisão, né, na legislação. Então a gente propõe uma minuta de projeto de lei, né, que altera os artigos 127, 133, 137, 139, 142, 155 e 159, bem como os anexos 10 e 12, todos da Lei Complementar do Plano Diretor de 2012. Né? Então aqui está descrito tudo que a gente precisa alterar para que a tabela do anexo 10 e a tabela do anexo 12 funcionem. Né? Então são definidas todas essas informações necessárias para melhor funcionamento na consulta do público em relação aos usos. Então a gente propõe essa tabela, né? E tem a justificativa do próprio projeto de lei que pode ser lida por vocês. Foi apresentado à Câmara Temática 3 na reunião do dia 25 de novembro, e após a apresentação e discussão, os membros da Câmara Temática 3 aprovaram o texto dessa minuta de projeto de lei, pois é necessária a modernização do sistema de verificação e liberação dos alvarás de uso do solo. Você concorda com a lei de revisão do anexo 10 e 12 da Lei Complementar e o parecer da Câmara Temática 3 acima descrito? Sim, não ou abstenção.